No Brasil, os reflexos da crise provocada pela pandemia do coronavírus já afeta a economia de todos os setores. E com isso, ações de diversas empresas estão sendo negociadas a preços mais baratos na Bolsa de Valores. Seria esse, então, um bom momento para se fazer esse tipo de investimento? E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Paulo Faria, que é assessor de investimentos, que está conectado ao vivo com a gente via Skype. Oi, Paulo, muito boa tarde. Obrigada pela participação aqui no Band Cidade. E eu começo perguntando, qual é a dica que você daria para quem costuma investir em ações? É mesmo um bom momento aí aproveitar esses preços mais baixos das ações na Bolsa de Valores? Bom, vamos lá. Rapidamente aqui, como comprar uma ação é basicamente comprar uma fração de uma empresa. E apesar do mês de março ter sido o pior mês em mais de 20 anos para a Bolsa Brasileira, houve um número grande de CPFs cadastrados. Isso mostra que o brasileiro realmente está interessado em investir em ativos de renda variável. Vale destacar que é um assunto relativamente recente no Brasil, tendo em vista que no cenário passado sempre tivemos altas taxas de juros e inflação, e isso fazia com que o investidor não precisasse tomar esses riscos em renda variável. Mas em virtude aí que a gente está... As bolsas vêm se recuperando pelo mundo em virtude da injeção de liquidez nos mercados e ter mais estímulos por parte dos bancos centrais. Pode ser, sim, uma área bem construtiva para iniciar e começar a comprar alguma coisa em ações, mas lembrando sempre que é um investimento para médio e longo prazo e tem que ter sempre ciência dos riscos. Pois era isso que eu ia te perguntar, É um investimento que vai ter um retorno, mas não é de imediato. Já dá para estimar em quanto tempo a gente pode ter aí um retorno positivo na Bolsa de Valores? Seria ainda esse ano ou ainda não, Paulo? Pode-se dizer que o investidor que ele vá mensalmente ou semanalmente fazendo alguns aportes, ele vai ter aí uma rentabilidade e vai conseguir, num futuro próximo, com certeza, certos ganhos, Mas, infelizmente, a gente não consegue prever se o pior já passou. A gente tem acompanhado a respeito do achatamento de curva de Covid, a injeção de liquidez nas economias, trilhões de dólares por parte dos Estados Unidos, Brasil aqui no Banco Central também fazendo seu papel, mas infelizmente a gente não consegue cravar em que momento a gente passa a realmente ter bolsa de valores alta, etc. Mas a gente sabe que aí o mundo já viveu outras crises, Dá para fazer algum paralelo com uma crise que ficou mais próxima da que a gente está vivendo hoje e que teve um tempo de retorno estimado? Com certeza, a gente sempre acompanha e aprende muito com as grandes crises, Seja ela de 29, 2008, Joesley Day, greve dos caminhoneiros, isso sempre tem o seu lado ruim, mas sempre tem o lado de aprendizado. Cada crise realmente tem sua velocidade. O que o investidor tem que levar sempre em consideração é se a empresa consegue se readaptar a esse novo cenário e também se o setor realmente ele foi muito afetado ou não com a chegada desse lockdown, Tá certo, então, conversei com o Paulo Faria, assessor de investimentos. Muito obrigada aí pelas suas dicas aqui no Band Cidade. Boa tarde. Um grande abraço. Boa tarde. E o domingo foi de solidariedade em São José dos Campos. Uma cervejaria da cidade decidiu usar parte da produção do local para trocar por alimentos. 1 tonelada de mantimentos foi arrecadada e vai ser encaminhada ao Fundo Social do município. Uma fila quilométrica de carros de dobrar o quarteirão em plena quarentena, mas o motivo era nobre, em nome da solidariedade. A gente veio aqui para pegar um chopp, beber, comemorar o domingo e ajudar também, Ajudar quem precisa, A gente está fazendo a doação aqui da cervejaria e pegando um chopinho para ficar no domingo tranquilo. Até um agente de trânsito precisou ajudar na ação para organizar a fila, que já tinha mais de 500 carros. Uma cervejaria artesanal na zona sul de São José dos Campos decidiu abrir as portas para funcionar em sistema drive-thru, mas desta vez sem cobrar nem um centavo pelo chopp que era servido. A forma de pagamento pelo litro da bebida era a doação de alimentos que serão doados para o Fundo Social do município e que depois serão encaminhados para famílias em situação de vulnerabilidade. Tem bastante gente aí passando necessidade, passando fome e a gente, na verdade, a cervejaria foi abraçada por São José, nós somos a primeira cervejaria da cidade. A cidade sempre nos apoiou e a gente está fazendo isso
por uma troca, que é bem justo, porque a gente está fazendo para São José. Além dos 4 funcionários, outros 9 voluntários ajudaram na operação do bem. A cada 2 quilos de alimentos, a pessoa tinha direito de levar para casa 1 litro de cerveja. Mas para o Vinícius, a quantidade que vai voltar com ele nessas garrafas não é o principal. O mais importante é ajudar o próximo, né? E além disso, beber cerveja, que é o que a gente gosta, né? A cervejaria produz em média 5.500 litros de cerveja por mês. Mas com a produção parada, eles encontraram um jeito de diminuir o tempo ocioso das máquinas. A ação foi anunciada pelas redes sociais. E em menos de 2 horas, a meta, que era arrecadar 1 tonelada de alimentos, foi atingida. Em tempos de isolamento social, a Silvana tem saído pouco de casa. Mas neste fim de semana, ela abriu uma exceção. E o motivo veio acompanhado de uma missão: compartilhar um pouco com quem precisa de muito. É um pouco do que a gente pode fazer para ajudar nesse momento, né? Então a gente vai bem satisfeita. A Aline também vai voltar para casa com a sensação de dever cumprido. O gesto é mais importante, acordar cedo no domingo, toda a emoção e poder ajudar as pessoas mesmo, né? Solidariedade é a palavra do momento, né? E ontem a Igreja Católica celebrou no mundo inteiro a Festa da Divina Misericórdia, comemorada há 20 anos, sempre no primeiro domingo após a Páscoa. Em Taubaté, por causa da quarentena, a paróquia São Sebastião, no Parque Ipanema, promoveu um drive-thru para realizar a tradicional bênção dos quadros e imagens de Jesus misericordioso. E como você viu antes aí, antes mesmo da abertura dos portões, uma imensa fila de carros se formou, dobrando quarteirões pelas ruas do bairro. Segundo a paróquia, foram pelo menos 1.000 carros que participaram dessa celebração realizada pelo padre Rodrigo Natal. Também foi arrecadada 1 tonelada de alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal que agora vão ser doados aí para famílias carentes. A festa foi instituída pelo Papa João Paulo II, que reconheceu as visões de Jesus que recebia Santa Faustina, freira polonesa, considerada uma das grandes místicas cristãs da Igreja Católica. E ainda falando em solidariedade, em São José dos Campos, um grupo de voluntários se uniu e criou o projeto São José Sem Fome, que conta também com a participação de empresários que trabalham na arrecadação de alimentos para a distribuição de cestas básicas. Mais de 26.000 famílias estão em situação de vulnerabilidade social, quadro que pode ficar ainda mais grave devido ao atual cenário causado pela pandemia do coronavírus. Dentro desse pacote vai arroz, óleo, açúcar, entre outros itens considerados básicos, mas que vão chegar em boa hora na casa de quem tem pouco ou quase nada na mesa em tempos difíceis de pandemia. Um grupo de amigos do Instituto Regeneração Global que começou a se unir para tentar auxiliar as famílias que nesse momento poderiam sentir fome diante do problema do Covid-19. E acreditamos realmente que nesse momento a solidariedade, o pensamento coletivo, o senso de nação, né, o senso de sociedade é o que a gente mais precisa para superar esse desafio. Em uma semana, o projeto São José Sem Fome entregou mais de 1.300 kits de alimentos. Um trabalho que ganhou reforço com a chegada de 10 soldados da Força Aérea Brasileira. Para que a gente pudesse disponibilizar um apoio logístico para eles mesmos solicitaram 10 militares para que a gente disponibilizasse para eles fazerem essas montagens desses kits de alimento e posteriormente fazer essa distribuição às famílias de São José. Pelo menos 4.000 kits já foram montados e toda a doação arrecadada é trazida para o Centro de Distribuição do Fundo Social de Solidariedade. A equipe é responsável pela retirada das doações, triagem e seleção dos itens doados. Voluntários como a Cristiane estão aproveitando a quarentena para colaborar e mostram que, enquanto houver solidariedade, pessoas vão ter o que comer. Eu acho que a gente está em casa sem fazer nada. Então, se a gente puder ajudar alguém que está precisando, por que não, né? Ocupar o tempo fazendo alguma coisa para ajudar o próximo. Várias empresas também se uniram ao movimento. Eu recebi pelo WhatsApp esse movimento e, por coincidência, o que é o Marcos, né, um dos fundadores desse movimento, é conhecido nosso e entramos em contato. E aí foi com muito carinho, né, e que a gente pôde ajudar esse movimento tão importante na cidade, né? São várias pessoas, vários empresários na cidade se mobilizando aí para ajudar a essas pessoas
mais carentes, que sofrem muito mais com o efeito dessa pandemia, né? A meta do projeto é atender 23 mil famílias de São José dos Campos que estejam, de certa forma, precisando dessa ajuda durante o período de pandemia. E para abastecer essa rede de apoio, vários estabelecimentos comerciais decidiram abrir as portas para receber essas doações, como é o caso dessa peixaria, que fica no Jardim das Indústrias, de onde já saíram 200 quilos de alimentos. E as doações não param de chegar por aqui. A Thaís começou a pedir a colaboração dos clientes cadastrados na lista de contatos do celular. E o próprio motoboy que faz as entregas por aqui se encarrega de trazer as contribuições. O local é um dos 7 pontos de entrega voluntária de alimentos. E para quem está na linha de frente da ação solidária, nada melhor do que poder contribuir e ver que todo o esforço está trazendo resultados. Eu acho que o que fica é o sentimento de dever cumprido. Porque a gente que tem condições hoje em dia de comer, de ter um teto, de ter tido educação, o mínimo que a gente faz é poder contribuir com quem não pode. Então, se a gente, cada um pensar um pouquinho em como compartilhar, né, e ter uma sociedade um pouquinho mais igual, a gente vai lá para frente. Mais uma parada aqui no Band Cidade. Depois do intervalo, motociclistas desrespeitam as medidas de isolamento social e fazem passeio por Monteiro Lobato. O grupo ainda fez parada em estabelecimento comercial da cidade. E você vai ver também, músico de Taubaté cria projeto de serenatas para minimizar os prejuízos causados após o cancelamento de vários shows. Agora a gente acompanha imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Esse aí é o trecho do Retão de Jacareí, movimento bem tranquilo, né? Para uma véspera de feriado. Hoje os termômetros registram 27 graus. Agora 1h em ponto, fique com a gente. Voltamos num instante só.